1 Tessalonicenses 2:13 diz assim: a santa e poderosa palavra de Deus. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Só até aí, pode se assentar. Queridos, nós temos estudado esse versículo nas últimas aulas, já tivemos 2 aulas abordando sobre parte desse texto, que enquanto eu meditava sobre ele, para preparar as aulas, seria uma aula que viraram 2, que viraram 3 e que viraram 4 aulas. Nós estamos na terceira das 4 para tratar especificamente desse versículo. Porque nessa série de aulas nós temos visto como a palavra de Deus, ela transformou de verdade a vida daqueles irmãos. Como a maneira como Paulo pregou e ensinou a palavra de Deus fez com que aqueles irmãos se tornassem verdadeiros discípulos de Cristo, verdadeiros imitadores de Cristo. E não é por outra forma, não é por métodos, não é por fórmulas, não é para, o que as outras igrejas estão fazendo para querermos fazer também. Porque o mundo faz desse jeito, vou fazer também. Não tem outra maneira de nós sermos transformados, de nós sermos parecidos com Jesus, senão a santa e poderosa palavra de Deus. Então, nesse versículo especificamente, nós vimos que Paulo ele dava graças a Deus porque aqueles irmãos haviam sido transformados. Nós vimos isso. Eles receberam em honra a palavra. E por eles terem feito isso, isso evidenciava que eles receberam a palavra não como a pregação de um homem. Não era a palavra de Paulo, era a própria palavra de Deus. E nós vimos na primeira parte dessas 4 aulas, na primeira das 4, nós vimos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Na última aula, nós vimos que ela é a poderosa palavra de Deus. E hoje nós vamos ver que é necessário que nós creiamos nela. Hoje nós vamos ver o que eu estou chamando aqui de AEI. O AEI para nós crermos na Bíblia, para nós crermos na palavra de Deus. Mas antes, deixa eu fazer uma síntese daquilo que foi a aula da semana passada, na última aula. Nós vimos que o tema foi a poderosa palavra de Deus. E o que nós vimos? Nós respondemos 4 perguntas. Primeira, como a palavra de Deus ela opera em nós? É uma operação ativa, poderosa e que produz um efeito em nós. Nós vimos isso. Até um resultado efetivo, até com base no texto grego, energel, o que ele apontava, o que ele significava, que a conjugação do verbo era um tempo presente. A segunda pergunta que nós respondemos, por que nós precisamos continuamente da palavra? Por que sempre nós precisamos da palavra, todos os dias? Por quê? Nós vimos que a palavra ela atuou no passado, quando nós nascemos de novo, nós fomos gerados na palavra, e fomos limpos por ela, abandonamos a prática do pecado, mas nós vimos que ela continuava operando em nós. Por que continuava operando? Porque ela não só limpou, mas que agora nós estávamos num processo de santificação. E a cada vez que nós somos submetidos à palavra, nós vamos sendo transformados por ela. Ao menos deveria ser assim, irmãos. Deveria ser assim, ao menos. E talvez e precisamente não tenha sido assim pelo tema que nós trataremos na aula de hoje. Creia na palavra de Deus. Provavelmente, eu digo que 99,99999% de certeza que nós não somos transformados porque nós não cremos.
Nós não cremos na palavra. Nós vimos também a terceira pergunta: por que a palavra de Deus ela é eficaz? Nós vimos que a Bíblia enriquece a alma, abre a mente e faz bem ao coração. Eu até recitei aqui uma música de um desenho bíblico que teve uma irmã que chegou, assim, não estava aqui presencialmente, assistiu pela internet. Ela me perguntou um tempo depois: meu irmão, conta para mim aqui, por favor. Eu fiquei curiosa em saber qual era o desenho bíblico que você estava mencionando. Eu falei para ela qual era o desenho. O desenho falava sobre a palavra. A palavra de Deus ela é viva e eficaz porque ela mostra a sua ação no homem pela própria Bíblia. A Bíblia mostra para mim e para você a interação dela com o ser humano. De que forma? Ela se mostrando como leite, pão, mel, ouro, semente, lâmpada, fogo, martelo, espelho e espada. Lembra que eu tratei daquele contexto de Hebreus 9:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante, e aquele contexto era para discernir se de verdade nós havíamos descansado em Cristo ou nós estávamos agarrados às nossas próprias obras. E a quarta pergunta respondida foi: que poder é esse que opera eficazmente? E nós vimos que era a ação do Espírito Santo que já está completamente dentro do verdadeiro cristão. Aí eu usei aquela ilustração do efervescente. Você coloca o efervescente no copo vazio e você derrama água. Quando você coloca o efervescente, ele já está completamente no copo, mas ele só começa a borbulhar, a gerar o efeito, por ser um efervescente, quando a água é derramada no copo. Você sabe disso. E assim é o Espírito Santo. Essa ação do Espírito, ela se torna poderosa na minha e na tua vida quando nós mergulhamos na palavra e deixamos que a palavra transborde nas nossas vidas. Porque nós já fomos selados pelo Espírito quando nós cremos. Se você de fato é um verdadeiro cristão, compreendeu que Jesus morreu a sua morte, que nós cantamos aqui, Isaías 53, que ele cumpriu plenamente a justiça de Deus, satisfez a justiça de Deus, sendo punido no nosso lugar. E aí um parênteses: não é que Deus desconsiderou o nosso pecado. Você pecou, eu vou relevar. Deus não passou pano no seu pecado, não, nem no meu. O seu pecado e o meu pecado foi punido. Nós fomos inocentados porque o nosso pecado foi punido. Só que alguém assumiu essa punição no meu e no teu lugar. É o Senhor Jesus Cristo. E é porque Ele assumiu a culpa em nosso lugar. Cleiton estava falando antes desse último louvor. Deus reconhecendo que não havia culpa alguma nele por causa do seu pecado, do meu pecado, o ressuscitou. E o texto que eu quero ler com você aqui, nós lemos o último texto, Efésios 1, abra por favor, Efésios 1, vamos ler a partir do versículo 13. Por conta desse poder do Espírito Santo, por o Senhor não ter encontrado culpa alguma em Jesus, o que o Pai fez? Ressuscitou a Jesus pelo poder do Espírito Santo. E essa ressurreição é celebrada. Até a maioria, a grande parte da igreja celebrou no domingo passado a ressurreição do Senhor. Foi abordado aqui nas mensagens, tanto pela manhã quanto pela noite. Então, quando esse poder ele opera na minha e na sua vida, a ação do Espírito Santo, o que acontece? O Espírito Santo começa a tomar conta do nosso ser. Ele toma conta das mãos, dos lábios, dos pensamentos, dos sentimentos, das atitudes. O Espírito Santo nos enche de tal maneira que em todo o nosso ser tem a presença do Senhor. Então, o que nós usávamos em nós para a prática do pecado, agora nós não usamos mais, porque o Espírito Santo já tomou conta. De verdade, nós estamos debaixo do governo, sob nova direção. E Efésios, no capítulo 1, versículo 13, leremos de 13 a 23, diz assim a palavra de Deus: em quem também vós estáis, e aí, referência a Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
e tendo nele também crido. A mensagem precisou ser crida. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quem crê é selado com o Espírito Santo, que é diferente do revestimento de poder, é diferente dos dons do Espírito. Mas todo cristão, ele tem o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. É a garantia da nossa salvação, o Espírito Santo. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo orava por aqueles irmãos. Então, nós vamos ver, a partir de agora, nesse texto, ver novamente, para nós lembrarmos, que Paulo orava para que algo acontecesse. E por que Paulo orava? Para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, e aí o conhecimento é necessário, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Nós vamos para a eternidade. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O que vai acontecer nessa eternidade? E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Então o poder é sobre aquele que crê. A palavra opera eficazmente sobre aquele que crê. Continua o texto. Segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo. E que poder ressuscitou a Jesus? O poder do Espírito Santo. Continuando o texto. Ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Paulo orava para que o poder do Espírito Santo transformasse a vida daqueles irmãos que conheceriam a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra e orar para que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Orar para que aquela palavra seja a verdade na nossa vida. Por que tem a oração depois da pregação ou do estudo bíblico, por exemplo? É para que aqueles ensinamentos, para aquela pregação, se tornem verdade na minha e na tua vida. Para que nós consigamos colocar essa palavra em prática. É por isso que tem a oração logo depois. É importante ter essa oração, para que a gente aplique essa palavra. Para que essa palavra ela fique selada no nosso interior, cravada, implantada em mim e em você. Agora, uma vida de oração que clama por transformação, buscando o enchimento do Espírito Santo, ao mesmo tempo que crê na palavra de Deus. Não adianta ler a Bíblia, orar para que sejamos transformados por ela, se nós não crermos nela. E essa é a questão, irmãos. Nós cremos na palavra de Deus? Você crê na palavra de Deus? Porque isso da gente dizer, eu creio na palavra de Deus, mas nós não confiamos nela, e nós não nos comprometemos com ela, com os ensinamentos dela, tem alguma coisa de muito errado, irmãos. Voltando para o texto, 1 Tessalonicenses 2, 13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós. E quem são esses vós? Os que crestes. Ela opera em quem crê. Texto muito conhecido nosso, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Conta, certa vez, um cético que não acreditava em nada, ou quase nada, falando acerca da Bíblia, ele dizia que nesses dias era impossível acreditar num livro cujo autor não se conhece. Talvez muitos sejam assim. Um cristão que ali se achava perguntou-lhe então se ele conhecia o nome do autor da tabuada. Não, respondeu ele. Pois então, já se vê que o Senhor não acredita nela, disse-lhe o cristão. Você não conhece o autor, você não acredita na tabuada. Ah, sim, acredito porque é útil e dá resultado, disse o cético. Aí o crente respondeu, também a Bíblia. E aí o cético se calou. Porque se a desculpa de que eu não conheço o autor, eu não sei, foi escrito há muito tempo atrás, eu não sei se é verdade, não dá para saber. Mas a gente conhece o autor da tabuada? Por exemplo, você conhece quem criou o ventilador? Conhece o inventor do ventilador? Se eu perguntar ao inventor da luz elétrica, talvez você se recorde, você saiba. Mas do ventilador você sabe? Creio que a maioria não. Eu também não, tá? Diga-se de passagem. Para mim, o inventor do ventilador foi Deus, porque inventou o vento. Mas do ventilador à máquina, eu não sei. Você talvez também não saiba, provavelmente. Mas você não acredita que o ventilador existe? Não está, talvez não muitos irmãos que estão no meio, mas você não está sentindo o vento chegando a você aí? Você não está sentindo? Não está produzindo efeito em você? É a mesma coisa. E essa desculpa, ela não vale, irmãos. Você crê na palavra de Deus? Veja o que diz Hebreus capítulo 4, versículos 1 e 2. Abra, por favor. Eu quero ganhar tempo lendo sem deixar você abrir. Só que, se nós estamos num estudo bíblico, você precisa ler. Então, a despeito de querer ganhar tempo, confira comigo, por favor. Examine comigo. Hebreus 4. Capítulo 4 é o mesmo capítulo que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante, mais penetrante. É o mesmo capítulo. No início do capítulo, olha o que o autor ele escreve. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Só os 2 primeiros versículos. Então, qual é o contexto? Era do povo no deserto que endureceu o coração e se rebelou contra Deus. O que o autor aos Hebreus está fazendo para alertar? Aliás, Hebreus, nós estamos entrando em Hebreus agora, no nosso plano de leitura bíblica. O que o autor ele estava falando aqui? Ele estava mencionando, esclarecendo, vamos entrar, não hoje, mas amanhã, se eu não me engano, né? O que ele estava dizendo? Olha, eles conheciam o que Deus falou, eles ouviram a pregação, eles ouviram a instrução de Deus. E, irmãos, literalmente, o povo no deserto ouviu a voz de Deus, literalmente, está escrito isso na Bíblia. Se você está acompanhando o plano de leitura, no Antigo Testamento, você viu lá que está escrito na Bíblia que eles ouviram audivelmente o Senhor declarar os mandamentos para eles. Ouviram, eles escutaram, literalmente. Só que, por mais que eles tivessem ouvido a voz, audivelmente a voz de Deus, eles não creram. Eles endureceram o coração. Aí o autor aos Hebreus está falando, olha, mas preste atenção, porque a mensagem foi pregada a eles e a nós. Só que só que alguns desses que também ouviram a pregação nos dias de hoje, eles abandonaram a fé. E por que eles abandonaram a fé?
porque eles ouviram a mesma pregação sem a fé, sem crer. Eles ouviram, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Está escrito aqui. E eu, de fato, irmãos, eu pessoalmente, eu temo isso. Eu temo que nesses tempos nossos de dificuldade, diversos, dos dias atuais, a nossa incredulidade nos afaste da presença de Deus. E não é incredulidade no que você está ouvindo agora. É incredulidade no que você já ouviu antes. É já o evangelho que você ouviu antes. Não é agora, numa pregação e no ensino de agora. É no que você ouviu antes. Será que você creu? Será que você recebeu a pregação da palavra com fé? Será que eu recebi a pregação da palavra com fé? É isso que o autor está escrevendo aqui, irmãos. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. E aí, 1 Tessalonicenses 2,13 nos diz, a qual também opera em vós os que crestes. E aí eu preciso, irmãos, examinar, ver com vocês aqui o A e I. É quase um A, E, I, O, U. Não é o O e o U, é só o A, o E e o I. Por quê? Nós precisamos achar a Bíblia. Nós precisamos ter um encontro com a palavra. Nós precisamos examinar a Bíblia. Nós precisamos conhecer o que a Bíblia diz, irmãos. E nós precisamos interagir com a Bíblia. Precisa ter uma reação minha e tua com a palavra de Deus. Nós precisamos achar a Bíblia. E aí, abrir a Bíblia. Nós precisamos examinar a Bíblia, conhecê-la. E nós precisamos interagir com a Bíblia. Precisa ter uma reação. Não adianta só conhecer, tem que reagir a ela. Sabe aquela história de que alguém chega para a pessoa e fala assim, tá pegando fogo ali. Aí a pessoa, tá bom, tá legal, tudo bem. Aí vem o outro e alerta, olha, tá pegando fogo ali, vamos embora. Aí a pessoa, não, tá certo, tá tudo bem. Tem que ter uma reação. Tem que ter uma interação minha e sua com a palavra de Deus. Então, nesse A e I da palavra, eu quero ver com você começar pelo A. Ache a Bíblia, irmãos. Ache a Bíblia. Tenha um encontro com a palavra de Deus. A Bíblia está ao alcance de quase todos os povos civilizados do mundo moderno. Desde as casas mais pobres e mais humildes até os grandes palácios. A Bíblia é o livro que está presente na maior parte das casas. Quase todas as bibliotecas públicas do mundo têm a Bíblia em diversas traduções, edições e versões. Apesar de perseguida, ela permanece altaneira como o livro mais lido, estudado, amado e odiado, confirmando assim as palavras do Senhor, dizendo que a palavra dele permaneceria para sempre, permaneceria eternamente. Mas você já teve um encontro com a palavra? Você já achou a Bíblia? Abra comigo, segundo livro dos Reis, capítulo 22. Nós vamos ver uma pessoa que achou o livro. Josias, rei, começou a reinar aos seus 8 anos de idade. Nós precisamos achar o livro, irmãos. E é claro que existem algumas exceções. Por exemplo, você é novo na fé e ainda não comprou uma Bíblia. Você é novo na fé e nós ainda não te demos uma Bíblia. Aliás, eu nem sei se tem aí, pastor, o Novo Testamento. Tem, né? Então, se você não tem Bíblia, quem aqui não tem Bíblia, fala comigo depois do culto, que a gente vai conseguir para você pelo menos o Novo Testamento, para você ler a Bíblia. Mas fora isso, você precisa ter a sua Bíblia. Não dá para você ter desculpa dizendo que eu não tenho Bíblia.
Não dá para ter uma desculpa dizendo, a Bíblia está cara. Não, irmãos, com 15 reais você compra uma Bíblia, com 20 reais no máximo. Mas não é a Bíblia tal, de estudo, não sei o quê. Começa lendo a Bíblia, mas tenha a Bíblia. Tenha a palavra de Deus, é importante. E o rei Josias aqui, ele achou o livro, irmãos, ele achou a Bíblia. Josias, nos versículos 1 a 7, nós vemos algo que Josias, consequência de uma postura dele. Por quê? Ele começou a reinar com 8 anos de idade. Ele começando a reinar, desde cedo, ele já fazia o que era reto diante do Senhor. Josias foi a pessoa que Deus usou para trazer os maiores reavivamentos no último períodozinho da reforma religiosa em Judá, antes de Judá perecer. Deus usou aquele homem. E nos versículos 1 a 7, nós vemos esse cuidado dele, o zelo de Josias com as coisas de Deus. E enquanto ele estava reformando, ele era tão zeloso em agradar a Deus, que ele viu como é que o templo estava fisicamente, e ele enxergou que era necessário fazer uma reforma. Ele falou, olha, vamos precisar recolher dinheiro, arrecadar dinheiro, eu contratar pedreiros, para que esses pedreiros possam, com esse recurso, fazer a reforma física no templo. Enquanto havia aquela reforma ali, o que aconteceu? Ele teve um encontro com a palavra de Deus. Eu falei para vocês abrirem, eu esqueci de abrir. O livro foi achado. Nós temos também, segundo Crônicas, no capítulo 34, uma correspondência. O livro, ele foi achado. A palavra de Deus foi achada. Olha o que diz a palavra em 2 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e dando-lhe conta, disse, teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo, o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Uma pausa. O escrivão ia dar um relatório. A obra está tinindo, está de vento em popa. Pintaram, acertaram o piso, consertaram os ventiladores, consertaram a pia que estava vazando, limparam o bebedouro, está tudo em ordem. Podaram o jardim, está tudo em ordem. E, tem mais uma coisa, rei. Acharam o livro. Ele se importou em comunicar ao rei. Versículo 11. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Aí eu te pergunto, uma pausa. Por que Josias rasgou as suas vestes? Porque entrou por um ouvido e saiu pelo outro? Não, irmãos. Ele acreditou, ele creu na palavra de Deus. Ele creu na palavra. Ele teve um encontro com a palavra de Deus e creu na palavra de Deus. E o coração dele já era um coração inclinado a buscar a presença de Deus. Quando nós chegamos, temos um coração inclinado, não por nós mesmos, mas isso é obra do Espírito Santo, a nós querermos conhecer a vontade de Deus, nós precisamos ter um encontro com a palavra. Abre a sua Bíblia em casa, irmão, em nome de Jesus. Não guarda a palavra. Não deixa ela empoeirada no lugar escondida. Não deixa na tua bolsa ao voltar para a casa do culto, mas abra a tua Bíblia. Ache o livro. E ao achar o livro, tenha um encontro com ele de verdade. Creia na palavra de Deus. Porque nós vamos ver aqui que Josias, ao ele acharam o livro, leram o livro para ele. Quando ele ouviu, ele ficou desesperado, irmãos. Quando você lê a palavra de Deus e medita nela, você precisa
num primeiro momento, ficar assim, aflito, atônito, atemorizado. Rasgar não as suas vestes, mas rasgar o teu coração, porque o que a palavra de Deus fala sobre mim e sobre você é que nós sem Cristo estávamos perdidos, condenados a para sempre estarmos longe de Deus. O juízo de Deus vem, irmãos. E quando ele ouviu isso, ele ficou transtornado, aflito, porque ele reconheceu que ele não estava vivendo a palavra de Deus. E é por isso que a palavra, ela não encontra espaço em nós para a nossa transformação, porque nós não achamos a palavra, nós não abrimos a Bíblia. Abre a Bíblia em nome de Jesus. Abra a Bíblia. Não despreze a palavra. Tenha um encontro com a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz. Ela é leite para o recém-nascido. Ela é pão para aquele que está crescido. Ela é mel, é mais doce que o mel. Ela é mais preciosa do que o ouro. Ela é espada e corta, vai discernir como é que são as intenções dos nossos corações. Mas ache a palavra, pelo amor de Deus, eu imploro a vocês, irmãos. Agora, será que... onde é que está a nossa Bíblia? Onde está a palavra? Que espaço a Bíblia tem na minha e na tua vida? Voltando para o texto. Versículo 12. No 11 ele ouviu e rasgou as vestes. No 12. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo, uma comitiva, ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Ele primeiro achou o livro, depois ele fez um diagnóstico, e ele tem uma descoberta, do versículo 14 ao 17. Então foi o sacerdote Ilquias e Aicão, uma comitiva, Aquibor, Safã e Asaías, a profetisa Ulda, mulher de Salom, filho de Tikvá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém. Na segunda parte, lhe falaram. E ela lhe disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, ou seja, diga ao rei Josias, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar, e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Fala para o rei que a palavra de Deus é verdade. Essa foi a constatação. É verdade. É verdade. Sabe quando você tem uma dúvida na palavra e você pergunta, é verdade que a Bíblia está dizendo isso? É verdade sim. É verdade que o Senhor vai derramar a sua ira? É verdade sim. É verdade que tem condenação? É verdade sim. Mas é verdade que se eu crer em Jesus, a ira de Deus é desviada? Não, é verdade sim. É verdade que eu sou feito filho de Deus quando eu creio em Cristo? Não, é verdade sim. É verdade? É verdade. É verdade que eu vou ter um corpo transformado? É verdade. Ele foi fazer essa consulta para checar se aquilo que leram para ele era verdade. E o Senhor mandou dizer, é verdade. Só que aí, versículo 17, Deus explica por quê. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Uma outra pausa. Eu falei, é verdade, e eu vou exercer juízo sobre a terra. E é verdade, irmãos, o Senhor vai exercer juízo sobre a terra. Só que aí vem o porém, irmãos. Lembrei do porém. Porém, versículo 18. Ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor,
assim lhe direis: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para a maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Avisa ao rei que é verdade o que a Bíblia diz, mas avisa também ao rei, porque ele se arrependeu dos seus pecados, porque ele se enterneceu, ele se humilhou, rasgou as suas vestes, e ele veio confirmar se isso era verdade. Avisa a ele que os pecados dele, eu não me lembro mais, eu perdoei. E assim é comigo e com você, irmãos. O juízo vem, a condenação eterna vem, mas quando nós cremos na palavra de Deus, a ira de Deus é desviada de mim e de você. O Senhor nos perdoa, irmãos. A palavra, ela nos confronta. A palavra, sim, aponta o nosso pecado. A palavra, sim, mostra onde nós temos errado. Mas se nós crermos na palavra e nos arrependermos, Deus tem perdão para mim e para você, assim como foi com Josias, irmãos. Só que, olha o detalhe, irmãos. Voltando para o versículo 13. Ainda aqui de 2 Reis 22, tá? Quando Josias envia a comitiva, ele se preocupou apenas com ele? Descobre aí no texto. Com quem que ele se preocupou? Vai ver com Deus se eu estou enrascado? Não, irmãos. Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá. Ele entendeu que o juízo não era só para ele. Ele entendeu que o juízo era para todo mundo, Judá todo. Era para todo Judá, para toda Judá. Ele compreendeu que era para todo o reino. E você e eu precisamos compreender que o juízo de Deus é para toda a humanidade. Porque todos pecaram, irmãos, todos nós pecamos. O juízo de Deus, a condenação eterna é para todos nós. E nós precisamos ir até o Senhor para interceder, não só por nós, mas por todos aqueles que têm pecado, irmãos. Quem são todos aqueles que têm pecado? Toda a humanidade, irmãos. Todo mundo. Do mais novo ao mais velho. Todo mundo, todos nós. Ele mandou consultar, ele teve essa postura. Ele achou o livro, ele teve o grave diagnóstico, ele descobriu que o juízo era iminente, mas ele viu também que Deus é misericordioso para aquele que se arrepende dos seus pecados. A partir disso, irmãos, ele já buscava servir ao Senhor desde cedo, mas a partir disso ele renova a aliança, no capítulo 23, ele renova a aliança, purifica o templo e o culto, ele derruba os altares a falsos deuses, ele celebra a Páscoa, e ele demonstra uma genuína conversão. Só que 3 versículos que eu quero ler do capítulo 23 com você é porque nós veremos, irmãos, que o perdão ele é individual. Olha o que a palavra diz. Vem falando de tudo aquilo que Josias estava fazendo. E aí, a partir do 24... E também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E então antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Versículo 26. Todavia, porém, contudo, entretanto, o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira,
com que ardia contra Judá, por todas as provações com que Manassés o tinha provocado. Manassés foi terrível. E disse o Senhor: também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei essa cidade de Jerusalém que escolhi, como também a casa de que disse, estará ali o meu nome. Ó, rei como ele não teve, se converteu, foi crente mesmo. Todavia, porém, eu vou exercer juízo sobre o povo. Por quê, irmãos? Porque o perdão é individual. É individual. Não adianta nós pegarmos carona na vida devota, temente, arrependida, que nossos familiares têm. Nós precisamos ter o nosso relacionamento pessoal com o Senhor, individual, irmãos. E Josias, ele ouviu isso da parte de Deus. Josias, ele achou o livro, irmãos. E nós temos achado a palavra de Deus. Nós já tivemos um encontro com a palavra. Nós já abrimos a palavra. Nós estamos vendo o A, o E e o I. Nós achamos a Bíblia. Nós abrimos a Bíblia. Depois que Josias ele encontrou a palavra, ele examinou aquilo. Ele foi conferir se aquela palavra era aquilo mesmo. Nós temos examinado a palavra. E aí vem o segundo tópico: examine a Bíblia. Não adianta só achar a Bíblia. Não adianta só você saber onde a sua Bíblia está e você, de vez em quando, você dá uma folheada nela. Você precisa examinar a Bíblia. Eu preciso examinar a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. A Bíblia é a maior e a melhor fonte de conhecimento de Jesus. Embora considerada ultrapassada por céticos e críticos, ela é suficiente, desafia o homem e o tempo. A Bíblia é o livro que tem trazido os maiores benefícios para o mundo. Por si mesma, ela prova a sua origem divina. Nós vimos naquela aula, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela prova por si só que ela é de Deus. Milhares de pessoas diariamente encontram conforto, fortalecimento espiritual e transformação de vida meditando na palavra. Agora, se você tiver uma Bíblia, mas não ler, é como se você tivesse um tesouro precioso e ignorasse esse tesouro. Você precisa ler a Bíblia, irmão. Lembra aquela pesquisa que eu fiz menção numa das aulas recentes, de que quando a pessoa tinha contato com a Bíblia uma vez por semana, não produzia efeito no cérebro dela. 2 a 3 vezes, um pouquinho. Mas quando ela se expunha à palavra de Deus pelo menos 4 vezes à semana, dava um pico na análise do gráfico sobre o efeito da Bíblia no cérebro. E quais os efeitos que ela produzia na vida daquele que se submete a ela. Então, não adianta nada. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos examiná-la para que nós possamos crer que ela é verdade. Crer nas palavras que estão escritas, relatadas, para mim e para você. Tem que examinar a Bíblia. Aí eu pergunto, responda para você mesmo. Quem aqui já leu os evangelhos? Não levante a mão. Nem quem leu e nem quem não leu. Pelo menos os evangelhos. Quem já leu todo o Novo Testamento? Quem já leu toda a Bíblia? Você precisa ler. Quem está seguindo o plano de leitura, pelo menos do Novo Testamento? Vou nem perguntar se você está em dia, porque cada um tem a sua dinâmica de vida, eu não vou entrar nisso agora, mas já. Mas quem pelo menos está meditando em João ou já concluiu o Evangelho segundo João? Quem pelo menos pegou o papelzinho quando foi distribuído, ou pegou ali atrás para você marcar, acompanhar? Quem nem sabe do que eu estou falando? Você precisa examinar a palavra, eu preciso. Só que existem algumas formas de nós conhecermos a Bíblia. Lendo e ouvindo. São as primárias. Apocalipse 1:3. Eu vou ler, não vou deixar você... se quiser abrir, abra, mas não vou esperar você abrir. Apocalipse 1:3.
Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Lê e ouve, lê e ouve. Outra forma, memorizando, Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu memorizei. Eu escondi no coração, é eu memorizar a palavra, está aqui, eu sei o que a Bíblia diz, meditando nela também. Salmo 1, versículos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E estudando também os bereanos. Depois que Paulo sai de Tessalônica, a igreja de Tessalônica é a igreja que nós estamos estudando. Quando ele sai de Tessalônica escorraçado, ele parte para Bereia. Chegando em Bereia, olha o que a Bíblia diz, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Eles examinavam. Agora, você tem examinado a palavra de Deus todos os dias? Eu tenho meditado na palavra de Deus todos os dias. Josué 1, versículos 7 e 8. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué, não se desvia da palavra, que ela esteja nos seus lábios continuamente, que você medite nela de dia e de noite, porque se você fizer isso, você vai se dar bem. E o se dar bem, contextualizando aqui para nós, você vai ser transformado por ela. Só que o que acontece, irmãos? Esse negócio de ler é um problema muito grave no nosso país. Com as pessoas de uma forma geral, em algumas culturas muito menos, mas no nosso país é muito complicado isso. Por quê? Alguns dados sobre a leitura geral. A média de leitura do brasileiro, quem aí dá um chute de quanto é a média de leitura do brasileiro? Chuta aí com os dedos. 10? Por ano. Média de leitura por ano. 10? Não é não, pastor. É menos. 5? Menos do que isso. 2 a 3 livros. O brasileiro lê em média 2 a 3 livros por ano. 2 a 3. Ah, mas eu não sou assim. Tem as exceções. Talvez você já se respondeu, eu não sou assim. Eu leio tantos, todo mês eu estou lendo um novo. Isso é exceção. Mas a média são de 2 a 3 livros. Agora, irmãos, com algumas exceções, a média poderia ser de 30 livros ou mais. Por quê? Uma pessoa comum, ela lê aproximadamente 150 palavras por minuto. Não é aquela leitura dinâmica, é uma leitura comum. São 150 palavras que nós conseguimos ler por minuto. Um livro padrão, ele tem entre 150 e 200 páginas. Então, fazendo uma conta aí, isso dá mais ou menos 40 mil palavras. Essas 40 mil palavras de um livro, fazendo a conta pelo tempo, a gente consegue ler de 1 a 3 livros, pelo menos, por mês. De 2 a 3 por mês.
até mais, se a gente quisesse. Tem gente que lê um livro por semana, né? Tem gente que é assim. O brasileiro lê muito pouco. E isso se reflete na leitura bíblica? Sim. Se eu perguntar para você, quem aqui na escola, quando tinha aquele livro extra classe, gostava de ler? Quem aqui, levanta a mão, por favor. Quem gostava de ler aquele livro extra classe, geralmente fininho, aquela literatura, né, diversos temas. Quem aqui gostava de ler? Continua com a mão levantada. Pode botar baixinho, né? Só para eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, 9 pessoas. Pode abaixar. Nós aqui temos múltiplas vezes 9. Você está entendendo? Isso se reflete na palavra, irmãos. Mas eu também conheço casos de pessoas que, por começarem a se dedicar, e eu lembrei de um irmão que eu vi hoje, que está aqui entre nós, que ele começou a amar a leitura, não vou citar o nome dele, né? Não pedi autorização, mas eu me lembrei que ele já conversou isso comigo, ele começou a amar ler livros a partir da leitura bíblica. E hoje ele come livro, ele pede livro emprestado, ele lê. Ele não só lê, como ele presenteia os irmãos com livros também. Ele é assim agora. Por quê? Começando a ler, me lembrei de outro irmão também. Vi um outro irmão aqui, me lembrei dele também. Me pedi autorização também, não vou falar, não vou apontar, mas eu me lembrei. Que por começar a meditar na palavra, ele começou a se apaixonar pela leitura. Nós precisamos ser assim. Se, de autoria desconhecida que eu vou citar aqui, se nós lermos um versículo por dia, e isso dá cerca de 10 segundos do dia, nós vamos ter lido a Bíblia toda em 85 anos. Não dá, né, irmãos? Até aí Jesus já voltou, nós já estamos na eternidade há muito tempo. Então não dá. Um capítulo, de repente aos domingos, em torno de 4 minutos por dia. Se você investir 4 minutos do seu dia na leitura da palavra, você vai ter lido a Bíblia toda, sabe em quanto tempo? 22 anos. Eu, pessoalmente, também creio que Jesus já voltou antes disso, pessoalmente. Então não dá também. Se nós lermos 3 capítulos cada dia da semana e 5 aos domingos, e aí investindo cerca de 12 a 30 minutos a cada leitura, você terá lido a Bíblia em um ano. Dá para investir, irmãos, de 12 minutos a 20, 30 minutos por dia para ler a Bíblia? Dá. No nosso dia, a gente consegue fazer isso? Dá, irmãos. É plausível fazer isso. Não é nenhum sacrifício. Quanto tempo você fica diante do YouTube assistindo um vídeo, por exemplo? Dá para você ler a palavra. Você não tem desculpa, você não lê porque você não quer, porque você prioriza outras coisas. Nós vamos ver já já. Se lermos 7 capítulos ao dia, 30 minutos, um pouquinho mais, nós teríamos lido a Bíblia em 6 meses, 2 vezes por ano. Se lêssemos 20 capítulos por dia, 1 hora e 20, nós teríamos lido a Bíblia toda em 2 meses, ou seja, 6 vezes por ano. 40 capítulos diariamente, nós teríamos lido, em 2 horas e meia, nós teríamos lido a Bíblia em 1 mês. O pastor Sano compartilhou no grupo de pastores essa semana um relato de um irmão que leu a Bíblia toda 200 vezes, alguns séculos passados, 200 vezes, sendo que algumas delas, a maioria, de joelhos, meditando na palavra. É possível nós lermos a Bíblia. Agora, o que atrapalha a nossa leitura bíblica? E eu estou falando disso aqui, desses dados, abrindo um parêntese do texto bíblico, porque eu considero isso aqui muito importante, irmãos. Você entender isso aqui para você compreender de que forma você pode melhorar a sua leitura bíblica. Vários irmãos me pedem isso, me perguntam, pastor, como é que eu posso ler a Bíblia? Como é que eu estou querendo te ajudar agora a entender que você pode meditar na palavra. Você e eu podemos. Quais são os maus hábitos que destroem a nossa leitura bíblica?
Quais são as maiores queixas que geralmente as pessoas falam? Eu não tenho tempo. Não é que eu só não tenho tempo, mas às vezes eu começo a ler, mas eu desisto do propósito de ler a Bíblia. Eu sou inconstante. Ou então uma terceira coisa, eu não consigo compreender o que está escrito. Eu não consigo absorver o conteúdo. São as 3 maiores queixas que os irmãos têm. Ou eu não tenho tempo, ou eu começo e paro, ou eu não consigo entender. Só que aí, irmãos, quais são as possíveis causas disso aqui? Primeiro, falta de prioridade. Não prioriza a leitura. Tem gente que prioriza assistir a um jornal de manhã cedo, mas você não prioriza a leitura da palavra. Tem gente que prioriza arrumar a casa todas as manhãs, mas não prioriza a leitura da palavra. Tem gente que prioriza fazer exercício físico toda manhã, mas não prioriza a leitura da Bíblia. Não é a sua prioridade. É simples assim. Você não prioriza a Bíblia. Não é a sua prioridade na sua agenda. Quando você encaixa na agenda, pode acontecer uma outra coisa. É usar o fim de agenda. Ou seja, eu faço tudo que é importante, emergente, urgente, e a vida está corrida. Se sobrar algum tempo, eu vou ler a Bíblia. Se sobrar algum tempo. Só que quando você faz isso, o que acontece? Você está cansado do dia, a tua mente já está cansada, você não consegue mais. São poucas as pessoas que conseguem de verdade meditar na palavra antes de dormir. Te dá sono, você fica cansado, você não compreende, as letras embaralham. A tua mente já está cansada, o teu corpo está cansado de um dia. Passou muito tempo diante das telas e a luz das telas, ela atrapalha a nossa visão de verdade. Então, você não consegue se concentrar, dá ardência nos olhos, porque você usou o final da sua agenda. Você deixou para depois, no último momento. E o último momento, o resto é a xepa, irmãos. É a xepa da feira. Você não consegue mais se doar, entendeu? Agora, terceiro, desperdício de tempo. Em redes sociais, em mídias. Quantas não são as pessoas que hoje em dia estão inscritas em várias mídias? YouTube, Instagram, assina Google Play, Amazon Prime, se eu não me engano é o nome, Netflix, isso, aquilo, outro. E para você relaxar, você ter um momento de relaxamento, de prazer no seu dia a dia, o que você faz? Você usa 1 hora do seu dia nisso. Mas você não pode investir 15 minutos do seu dia na palavra. Eu estou falando alguma inverdade aqui, irmãos? Estou falando alguma inverdade? Não estou. A gente é assim. E outra, é ler aleatoriamente. Sabe aquilo? Hoje eu vou ler, ver aqui uma lembrança, hoje eu vou meditar no Salmo 23. Aí quando chega amanhã, eu quero meditar um pouco sobre a vida de Jesus. Aí pega os evangelhos, um capítulo lá dos evangelhos. Eu estava querendo ser edificado com uma história que vai encorajar a minha fé. Aí você abre lá Gênesis para meditar sobre Abraão. Você fica fazendo leitura aleatória. E você não consegue ler um livro completo assim de vez. Você lê um pouquinho de cada. E fica uma bagunça só, uma mistura só. E essa leitura aleatória faz com que você não consiga entender o que a Bíblia fala. É por isso que é fundamental você e eu examinarmos toda a palavra, seguindo o plano de leitura. Agora, como ler a Bíblia corretamente? Abra a Bíblia, por favor, Salmo 119. Salmo 119, versículo 9. 9 a 13. A Bíblia explica como ler a Bíblia. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 119, a partir do versículo 9. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? Uma pausa no versículo, meditando. Como é que você lê a Bíblia? Meditando nela, observando, parando para pensar nela, no texto.
Investindo tempo. Não é ler. Ih, legal, li 5 capítulos. Não é isso. Você precisa meditar na palavra. Versículo seguinte: com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Eu não só meditei, uma pausa, eu não só meditei, mas eu meditei e orei, busquei. Com todo o meu coração te busquei. E como é que nós buscamos a Deus? Em oração. Eu medito e oro. Vocês estão entendendo? Eu medito e oro, medito e oro. Avançando no texto. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando você esconde para não pecar, o que isso significa? Que você coloca ela em prática. Se você esconde para não pecar, quando surge diante de você a situação do pecado, o que você vai fazer? Você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu. Isso é que é esconder a palavra no coração para não pecar, é praticar a palavra. Na situação do pecado, eu escondi a palavra, então eu não vou pecar. É você viver a palavra. Nós temos praticado a palavra, nós temos colocado em prática. Por exemplo, quando você sair daqui, se você ainda não leu a Bíblia hoje, você vai chegar em casa, você vai ler lá, vai abrir João para ler, meditar. Se não me engano, capítulos 20 e 21, você vai abrir a Bíblia para meditar, tem que colocar em prática. Você entende? Continua o texto. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Ou seja, Senhor, me ensina a tua palavra. Espírito Santo, me ajuda. Contar com o auxílio do Espírito Santo. Eu não estou entendendo o que está escrito. Meu Deus, eu queria entender, mas por que está escrito isso aqui? Está confuso. Pede ao Espírito Santo, irmãos. Roga ao Espírito Santo para que o Espírito Santo te ensine, ele vai te ensinar. E outro, continuando o texto. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Compartilha a palavra. Porque quanto mais você compartilha, mais você fixa aquilo. Comenta com a esposa, comenta com o filho, comenta com os pais, comenta com os amigos, aquilo que você leu. Puxa, eu li um texto na palavra hoje que o Senhor falou muito ao meu coração, e compartilhe o texto. Então siga esse passo. Primeiro, medite na palavra, ore, coloque em prática, peça auxílio do Espírito Santo e compartilhe a palavra. Eu queria compartilhar depois umas dicas práticas, mas vamos deixar para uma outra oportunidade, porque nós precisamos ir para o terceiro ponto, para nós finalizarmos. Primeiro nós vimos que precisamos achar o livro, depois nós vimos que precisamos examinar o livro, e por último agora nós precisamos interagir com a palavra de Deus. Precisa ter uma interação nossa. João, abra por favor, capítulo 5. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 5. Abra, por favor. Leremos a partir do versículo 39, 40 e depois do 45 a 47. Por quê? Porque não adianta ler a Bíblia e ler, examinar, estuda, conhece, compreende, sabe tudo de Bíblia. E daí? Não adianta. Olha o que o texto diz, Jesus contestando os religiosos. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Uma pausa aqui. Vamos pular depois para o 45. Vocês examinam a palavra, porque vocês acreditam de verdade que nela tem vida eterna, mas vocês não estão entendendo. Vocês conhecem a Bíblia, vocês conhecem as Escrituras, mas não está servindo de nada para vocês. Versículo 45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele.
mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Nós precisamos interagir com a Bíblia, irmãos. Não é só ler, mas nós precisamos entender que a leitura bíblica, a meditação bíblica, nós estamos fazendo na presença do autor. E por nós fazermos na presença do autor, o autor, que é Deus, ele vai trazer sobre nós uma transformação de vida. A nossa expectativa ao receber a palavra, seja num estudo bíblico, seja numa pregação, ou seja numa leitura, é nós termos uma interação, tem que ter uma correspondência nossa. Você precisa mergulhar nisso. Não é você ouvir ou ler e pronto, não. Você precisa ter uma correspondência à palavra de Deus. Aqueles religiosos, eles conheciam as Escrituras, só que eles não acreditavam que era verdade. Vocês estão entendendo isso? Eles conheciam muito, mas não conheciam de verdade, porque eles não correspondiam. E aí, irmãos, é importante você entender que a Bíblia é a revelação de quem Deus é. Eu preciso entender isso, porque assim, sabendo quem Deus é, nós vamos saber quem somos nós, porque Deus fala quem somos. Deus vai revelar na palavra quem Ele é e nos mostrar quem somos nós. Mais do que nós lermos a Bíblia é um livro que nos lê. Não tem quando você lê a palavra, ou você ouve na pregação e você lê durante a pregação um estudo, e você identifica que aquilo ali está falando diretamente com você. Você olha assim, você lê o texto, mas esse sou eu faço isso. Não acontece isso. Por quê? A Bíblia é um livro que nos lê. Não somos nós que simplesmente lemos a Bíblia, mas é a Bíblia que faz uma leitura da nossa alma, do nosso ser. E muitas vezes, irmãos, a leitura bíblica, ela encontra em nós uma vida espiritual imediatista, superficial e mecânica. Às vezes você segue o plano de leitura por seguir. E você só lê, você faz uma leitura corrida do texto sagrado, e não é assim. Existe uma grande distância entre o que você lê e o que você coloca em prática também. Você às vezes tem acesso à informação, mas essa informação está na superficialidade. Você não mergulha. Por quê? Porque você não conhece a história, você não conhece do que a Bíblia está falando, você não mergulha, você não se aprofunda, você não busca conhecer. Falta uma sabedoria e entendimento, irmãos. Nós precisamos ter sabedoria e entendimento, um entendimento espiritual, um discernimento. Nós precisamos de buscar isso. Por exemplo, a Bíblia aqui, ela é uma informação. Quando eu leio, se transforma num conhecimento. Mas quando eu interajo com ela, colocando em prática, se torna sabedoria. Essa aula agora, por exemplo, a aula em si mesma, ela é uma informação. Mas se você está prestando atenção, você está absorvendo conhecimento. Se você pega esse conhecimento que você está absorvendo e você coloca em prática, você vai se tornar alguém sábio. Você está entendendo isso? Está entendendo isso? Amém? Então nós precisamos, irmãos, encontrar a Bíblia, conhecer a Bíblia e interagir com a Bíblia. E nós podemos interagir com a Bíblia com sinceridade, com atenção, com entusiasmo, com gratidão, com firmeza, praticando ela. Nós podemos e devemos fazer tudo isso com a palavra de Deus. E aí, irmãos, eu quero, para nós encerrarmos, dar algumas dicas práticas para os irmãos. Por quê? Às vezes os irmãos perguntam, que dica prática eu posso ter para que eu leia a Bíblia? Por exemplo, primeiro, 10 dicas rápidas aqui, tem uma meta. Você tem que ter um objetivo. Quando você, eu queria tanto ler a Bíblia, eu nunca li a Bíblia toda, eu nunca li um livro sequer, eu nunca li os evangelhos. Tem uma meta. Que meta é essa? Eu vou ler a Bíblia toda em um ano. Eu vou ler 3 capítulos da Bíblia por dia. Você entendeu? Coloca uma meta. Uma meta para você seguir. Faça isso, primeira. Segunda, siga o plano de leitura. O plano de leitura ele vai te ajudar a ter um começo, meio e fim. É por isso que o nosso pastor ele criou o plano de leitura em finalzinho de 2017. Ele criou esse plano de leitura, porque ajuda você a ter um começo, um meio e um fim. Siga um plano. Terceiro,
vá para o secreto, irmãos. Tenha um horário e um local específico para meditar na palavra. Faz daquele momento um momento sagrado. É o meu momento de meditação na palavra. Não conseguiu no seu horário habitual? Reserva um horário do dia, mas faça ali. E onde você pode ler? Qualquer lugar, irmão. Você pode ler no quarto, na sala, na tua varanda. Eu só não aconselho você a fazer isso no banheiro, amém? Eu sou meio religioso, irmãos. Então, no banheiro, se você puder não ler no banheiro, creio que não convém. Eu estou falando isso porque tem gente que fala, explica, falando, dando dicas. Se você não tem tempo, lê no banheiro. Pelo amor de Deus. Se nós, como servos de Deus, só temos tempo de ler a Bíblia no banheiro, na verdade, tem algo muito errado com a gente. Mas, sabe, no lugar que você puder. E que horário? Às vezes pode ser de manhã cedo. Às vezes pode ser no horário do almoço. O horário do almoço é o horário que eu tenho para ler. Almocei meia hora e a meia hora final eu vou orar e meditar na palavra. Amém. Você varia para uma mesa, para um local específico, ou no escritório, uma sala reservada na empresa, no refeitório, um local ali, e você medita. Amém. Mas tenha isso separado. Ore, irmãos. É importante orar. Ore antes da leitura para que você entenda e depois que você acabou a leitura, você possa entender o que você leu, colocar em prática. Quinta dica, faça marcações. Anote na Bíblia, escreva. Não tenha vergonha de anotar. Se você ler a minha Bíblia, vai ver que ela é toda marcada. Marca a Bíblia. Usa canetinha, usa hidrocor, usa lápis de cor, usa lápis, lapiseira, mas marque. Destaca aquilo que você está meditando. Isso vai trazer para você um entendimento daquela experiência. Simplifique a mensagem. Sexta dica. Por quê? Quem aqui já leu a Bíblia e não entendeu nada do que está lendo? Eu, muitas vezes. E aí, o que você precisa fazer? O que essa palavra quer dizer? Essa frase aqui são palavras difíceis. Às vezes tem um português antigo, né? Uma linguagem antiga. Você não entende. Tenta simplificar na tua mente. Se você não conseguiu, lê em outra versão, irmão. Não é pecado você ler a Bíblia na Nova Versão Internacional, na Almeida século XXI, em outras versões, na Nova Versão Almeida atualizada. Não é pecado. Se você está com dificuldade de entender e você não consegue na tua leitura você simplificar o texto, pega outra versão da Bíblia que você entenda. Não é pecado por isso. Faça isso. Faça e responda perguntas. A Bíblia é um livro histórico, humano. E por ela ser um livro histórico humano, você precisa entender um contexto. Aí você precisa perguntar, por exemplo, nós não falamos aqui do rei Josias? O rei Josias, ele é um rei que começou a reinar com 8 anos de idade, depois de reis perversos. Então você vai começando a entender qual era o contexto dele. Qual foi o contexto dele ter achado a Bíblia? Foi o contexto de, por ele amar ao Senhor, ele mandou reformar o templo físico. Então você precisa entender, fazer perguntas. Quem? Quem que está escrevendo isso? Para quem que ele está escrevendo? O que ele está dizendo? Por que ele está dizendo isso? Quando foi isso? Onde foi isso? Como é que foi isso? Faz perguntas para o texto. Isso vai te ajudar a você crescer no entendimento da palavra. É assim que a gente segue. Só que também, irmãos, é importante identificar a ideia central. Às vezes a gente viaja no texto. Eu, às vezes, viajo muito. Porque o texto está dizendo uma coisa, é isso. Mas aí, eu leio uma palavra, me lembrei de um negócio aqui. Aí eu viajo e, às vezes, eu fujo da ideia central do que o texto está dizendo. Então, compreenda a ideia central. O que o texto está dizendo? Né? O que ela está comunicando? O que o autor quis dizer quando ele escreveu isso? O que ele quis dizer? Entendeu? É importante essa compreensão. E eu vou dar só como exemplo disso. Por exemplo, lembra daquele texto, quando Jesus está confrontando a avareza, ensinando a respeito contra a avareza, contra o amor às riquezas, e Jesus, ele dentro daquilo que ele está falando, sobre o amor ao dinheiro, sobre acumular bens e riquezas, que não devemos fazer isso, Jesus ele fala o seguinte: olha, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Lembra desse texto? Se o teu corpo forem maus,
teu corpo estará em trevas. E se houver trevas no seu corpo, quãs terríveis trevas serão. Só que quando eu já preguei isso algumas vezes, já ensinei e entendia o seguinte: quando Jesus estava falando isso, Jesus estava fazendo uma referência a você a olhar com um bom coração ou com um mau coração, a sua motivação do coração. Eu pensava assim: se os meus olhos forem bons, ou seja, se o copo está meio cheio ou meio vazio, se eu olhar o copo que ele está meio cheio, meus olhos forem bons, show de bola. Mas se os meus olhos forem maus, eu olhei que o copo está meio vazio, esse copo está vazio. Você está entendendo? Quem aqui entendia assim? Eu acredito que muitos de nós. Só que não era isso que Jesus estava dizendo ali. Jesus ali, ele estava ensinando a respeito de um ditado popular do hebraísmo. Quando ele fala, se os teus olhos forem bons, se você for generoso, é uma coisa. Se seus olhos forem maus, ou seja, se você for avarento, significa que você ama as riquezas, que você é apegado às riquezas e que o teu Deus é mamão. Era isso que Deus estava falando. Jesus é Deus, né? Jesus estava falando. Era exatamente isso. Então, às vezes, a gente precisa tentar entender precisamente o que a palavra está falando. Outra, aplica o significado do texto. Como a Bíblia é um livro eterno, divino, traz para você, não aplica para o outro. Isso aqui está falando do fulano. Não, traz para a sua vida. Eu preciso trazer para a minha vida também. Personifica o texto. O que essa palavra está falando comigo? Por exemplo, a aula de hoje. O que essa aula está falando comigo? O que eu posso viver dessa aula, por exemplo? Será que a parte que eu precisamos achar o livro, encontrar a Bíblia, está falando comigo? Será que eu desprezo a palavra e eu nem pego a Bíblia? Eu deixo ela guardada, empoeirada? Talvez seja isso que o Senhor está falando contigo. Ou talvez não. Talvez o Senhor esteja falando com você que por mais que você saiba onde está a sua Bíblia, você traga para cá, leve para casa, você não persevera na leitura bíblica, você não examina a Bíblia. Talvez seja isso que o Espírito Santo está falando com você nessa manhã, ou comigo, que nós não temos perseverado em ler a palavra de Deus, em conhecer a palavra. Precisamos fazer isso. Ou talvez nós perseveramos, mas fazemos de qualquer jeito e nós não interagimos com a palavra. Então, aplica para você. E em 10º, compartilhe a leitura. Porque, preste atenção, irmãos, 10% aprendem quando assistem e ouvem. 30% quando observam uma demonstração. 50% quando a gente está discutindo sobre o assunto. 75% quando nós fazemos uma tarefa. Mas nós aprendemos 95% das vezes quando nós ensinamos alguém. Os discipuladores que ensinam, as professoras do infantil, os irmãos que pregam na rua, quem prega a palavra ensina aqui, quem é professor secular, você sabe que quando você ensina, você fixa muito melhor aquele conhecimento. Então faça isso em nome de Jesus. Então, revisando aqui, tenha uma meta. Primeira, siga um plano de leitura. Segunda, tenha o seu secreto. Terceira, ore. Quarta, faça marcações. Quinta, simplifique a linguagem. Está difícil de entender? Simplifica. Faça perguntas naquele texto. 7º, 8º, identifique a ideia central. 9º, aplica o significado do texto, traz para você, para a sua vida. E 10º, compartilhe a leitura. Nós precisamos, irmãos, crer na palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus. A palavra ela não pode ser algo distante de mim e de você. Nós precisamos crer na palavra. Aqueles irmãos, volta para 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. E a aula de hoje, eu precisei percorrer com vocês nesse caminho de aula mesmo. E não de uma pregação, mas uma aula. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus,
a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Nós precisamos crer na palavra, irmãos. Você precisa crer na palavra. E, como diz Bill Spurgeon, concluindo finalmente, Bill Spurgeon é o pastor Sandro, nosso amado pastor Sandro. Contar uma história para os irmãos. Há muitos anos, em uma véspera de ano novo, um homem muito rico, que não tinha mulher, filhos, nem qualquer outro familiar, ele decidiu presentear todos os empregados de sua mansão. Imagina, um homem rico, sem família, querendo presentear. Na hora do jantar, ele chamou os funcionários e pediu para que eles se assentassem à mesa. À frente de cada um havia uma Bíblia e uma pequena quantia em dinheiro. Depois que todos se acomodaram, o homem perguntou, o que vocês preferem receber de presente? Esta Bíblia ou este valor em dinheiro? Não fiquem tímidos, vocês podem escolher o que quiserem. O que a gente escolheria, né? Uma pausa aqui. Uma boa quantia de dinheiro e a Bíblia. O que nós escolheríamos? O primeiro empregado a se manifestar foi o zelador. Senhor, eu gostaria muito de receber a Bíblia, mas como não aprendi a ler, o dinheiro será muito mais útil para mim. Tem gente que é assim, não sabe ler, mas não procura ouvir. O jardineiro foi o segundo a falar. Senhor, minha esposa está muito doente e por esta razão eu tenho mais necessidade do dinheiro. Caso contrário, escolheria a Bíblia com certeza. Mal sabia ele que na lenda da palavra ele descobriria que o Senhor é o Senhor de toda a cura. Mas a terceira foi a cozinheira. Senhor, eu sei ler. Para falar a verdade, é uma das coisas que mais gosto de fazer. Porém, eu trabalho tanto que nunca consigo arranjar tempo nem para folhear uma revista, quanto mais ler a Bíblia. Por isso vou aceitar o dinheiro. Não era prioridade. E por fim, chegou a vez do menino que cuidava dos animais da mansão. Devia cuidar lá do cachorrinho, do gatinho, do animalzinho doméstico, do hamster, né? Tem gente que tem hamster como animal de estimação, né? Também. Como o Senhor sabia que a família do garoto era muito pobre, ele se adiantou. É claro que você vai pegar o dinheiro, não é mesmo, rapaz? Você pode comprar alimentos para fazer uma boa ceia em sua casa, além de comprar uns sapatos novos. Podia. O menino então surpreendeu a todos com a sua resposta. Não seria nada mal comprar um peru e outras comidas saborosas para dividir com meus pais e meus irmãos. Eu também preciso de um par de sapatos novos, já que os meus estão muito velhos. Mas mesmo assim, vou escolher a Bíblia. Sempre quis ter uma. Minha mãe me ensinou que a palavra de Deus vale mais do que o ouro e é mais saborosa que o favo de mel. Quem somos nós, irmãos, nessa história? Quem somos nós nessa história? Aquele menino, ele cria na Bíblia. Ele desejava, no seu mais íntimo, conhecer a palavra. E ele já conhecia, porque ele declarou que a mãe falava. Ele interagia com a palavra. E nós? Nós cremos na palavra? A palavra de Deus opera eficazmente em nós que cremos nela. Por isso, meus irmãos, eu quero chamar você a essa responsabilidade. Ache a palavra de Deus. Tenha um encontro com a palavra. Examine as Escrituras. Conheça a Bíblia. Invista tempo do seu dia na palavra e interaja com ela. Faça com que ela seja uma verdade no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? A minha intenção e a minha expectativa é que você saia daqui hoje refletindo nisso. Que você tome uma atitude. Não é para você sair daqui emocionado, não é para você sair daqui exultante de alegria, mas você refletindo qual tem sido a tua relação com a Bíblia.
Qual tem sido a minha relação com a palavra de Deus? Vamos orar. Pai, te dou graças, juntamente dos meus irmãos, pela tua palavra. Nos ajuda, Pai, a nós acharmos ela, a nós termos um encontro com a tua palavra, a nós examinarmos a tua escritura, Pai, a nós examinarmos a tua palavra e a nós, Pai, também a interagirmos com ela, interagindo com aquilo que o Senhor tem revelado para nós. Que a palavra seja uma verdade em nossos corações. Nós rogamos a Ti, Pai, por favor, que esses ensinamentos eles fiquem na nossa mente, fiquem nos nossos corações, para que nós possamos colocá-los em prática para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, por favor, a nós não recebermos a Tua palavra de qualquer maneira, mas que nós recebamos a Tua palavra em fé, como a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a crer nela, em nome do Senhor Jesus. Amém.